A Jesus o que fez por mim, bênçãos sem medida. Vem provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória. A Deus demos glória. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Vamos colocar de pé, exaltar ao Senhor. Como agradecer. Cante, igreja. A Jesus o que fez por mim, bênçãos sem medida. Vem provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória. A Deus demos glória. A Deus demos glória.
Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e alegria no seu santuário. Deem ao Senhor, ó família dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações: o Senhor reina. Ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo o que nele há. Cantem de alegria as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Você já deu graças ao Senhor hoje? Você já disse: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor me despertou nesta manhã, me deu fôlego de vida e as tuas misericórdias se renovaram sobre a minha vida, e por isso estou aqui nesta manhã, aqui presencialmente, outra vez na sua casa, acompanhando essa transmissão. Você já deu graças ao Senhor, já celebrou o nome do Senhor? Eu quero te convidar nesse instante a fechar os seus olhos e a dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua presença na minha vida. Muito obrigado porque através do sangue de Jesus eu fui resgatado, fui salvo. Muito obrigado pelo teu Filho Jesus, que mesmo sendo Deus, mesmo sendo cheio de glória, de majestade, reinando eternamente, decidiu vir a este mundo para me resgatar, para me alcançar, para transformar a minha vida através do seu imenso poder e me fazer parecido com o Senhor Jesus. Dê graças ao Senhor pela igreja dele, porque é este povo que foi redimido, que foi lavado pelo sangue do Senhor, que foi chamado das trevas para a maravilhosa luz. Que nunca venhamos a nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento, para que possamos oferecer um culto agradável ao Senhor, que chegue às suas narinas como um cheiro suave. Nós somos o teu povo, Pai. Estamos aqui reunidos neste dia, nesta manhã, para celebrarmos o teu nome, para celebrarmos a vitória do Senhor Jesus na cruz, rasgando o véu, nos dando livre acesso à tua presença. E hoje podemos contemplar, ó Deus, a tua glória, a tua majestade, e nos rendermos diante do Senhor, confessando que a nossa vida, ela pertence a Ti, ó Pai, e que Tu és o Senhor da nossa vida. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, que tudo que nós façamos, ó Pai, aqui neste culto e quando sairmos deste culto, seja para a glória, para glorificar, para a exaltação do Teu nome, Pai. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, aleluia. Bom dia, queridos irmãos. Tá fraco? Bom dia. Graça e paz, amém? Amém. Momento maravilhoso onde juntos podemos desfrutar deste momento, onde podemos celebrar, viver esse momento de comunhão com os nossos irmãos. Eu não sei se você já fez isso, mas olhe para o irmão que está ao seu lado, cumprimente-o. Se ele for um visitante, diga para ele: seja muito bem-vindo por estar aqui esta manhã, para juntos bendizermos ao nosso Senhor, render glórias àquele que é de direito. Vamos louvar com alegria, declarando, agradecendo ao Senhor pela graça maravilhosa que nos alcançou. Minha alegria é saber que hoje sou livre pra te adorar. Sei que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Amém. Você pode se assentar, meu irmão. Olá, graça e paz. Hoje, neste domingo, dia 5 de março, nós voltamos com a nossa classe de EBD, o ensino bíblico dominical ou a escola bíblica dominical. O importante é que a gente lembre que a igreja é esse ambiente de ensino e que todos nós somos confrontados e edificados por meio da palavra do Senhor. Tome nota do seguinte: às 10h45, na sala 403 e 404, nós vamos ter uma classe única falando sobre a carta aos Efésios. Na sala 301, também às 10h45, os adolescentes vão estar também ouvindo sobre essa carta tão rica, tão importante e tão confrontadora que é a carta de Efésios. Às 17 horas, na sala 301, os jovens, a JVTD, também vai estar se aprofundando nessa carta tão importante que é a carta aos Efésios. Para você que está chegando na IBAN agora, na sala 203, às 10h45, nós estamos com o currículo do Conheça a Sua Bíblia. E a gente fala sobre os 66 livros da Bíblia, explanando sobre cada um deles. Tome nota também do seguinte: às 17 horas, nós continuamos no canal da IBAN Salvador no YouTube com a nossa EBD online. E você é nosso convidado para participar junto conosco ali e depois participar da classe interativa. Vai ser importante ter você participando conosco desse retorno, desse tempo importante de estudo, de ensino, de profundidade na palavra do Senhor em cada uma dessas cartas que nós vamos abordar. Que Deus nos abençoe. Você conhece o plano eterno de Deus? Sabe como andar de forma digna a vocação de Deus? Eu sou Eldman de Oliveira Nunes e convido você a caminhar uma incrível jornada pela carta aos Efésios, convergindo tudo em Cristo. Bom dia, graça e paz. Hoje nós retomamos as nossas classes de EBD. Sempre que você vê alguém com uma camisa verde com o nome MEC, eu queria pedir aos professores que estão vestidos, Bira, Neia, Davi, Denise ali atrás também vi. Fiquem de pé, por favor. Esses irmãos que estão com a camisa verde, tem muitos outros. Fabrício ali em cima, muitos outros que estão aí também. Professor Hélio lá atrás, outros que estão lá fora também. Nós vamos estar à disposição de vocês, logo ao término do culto, para a gente direcionar as classes que vão acontecer aqui no templo. Tomem nota mais uma vez, na sala 403 e 404, a gente vai ter uma classe única, falando sobre a carta aos Efésios. Na sala 301, também, nesse mesmo horário após o culto, a gente vai ter os adolescentes falando sobre essa carta aos Efésios. Na sala 203, professor Hélio, professor Márcio, Nerilza e Valtinho vão estar falando sobre o Conheça a Sua Bíblia. E esse Conheça a Sua Bíblia é para você que está chegando da igreja agora, para você que batizou agora. É importante que você faça parte dessa classe, porque nós vamos continuar falando sobre os 66 livros da Bíblia e a gente desafia os alunos que participam conosco a lerem a Bíblia inteira durante esse ano. E é um tempo muito agradável, um tempo muito bom, a gente fala com profundidade sobre cada um dos livros da Bíblia. À tarde, às 17 horas, também aqui presencial na sala 301, a JVTD vai estar também falando sobre essa carta aos Efésios. Os pais que vêm trazer os meninos para o CB, as meninas para as mensageiras também nesse horário à tarde, podem participar dessa classe às 17 horas presencial. E no canal do YouTube, às 17 horas, nós continuaremos com a nossa EBD online. Então você é desafiado a participar conosco, participar desse tempo de ensino. A igreja é esse ambiente de ensino.
A EBD traz com profundidade esse conhecimento e você deve participar junto conosco. Amém? Já temos o currículo do próximo semestre pensado, estamos já preparando o material. Já tenho conversado com o pastor Abraão sobre o material, o currículo do início do ano que vem. Então a EBD tem sido pensado com muita antecedência, com muito carinho, para que a gente traga um estudo com profundidade para toda a igreja. Amém? Nesse momento você pode sentar, irmãos. Nesse momento nós vamos participar juntos do dízimo e das ofertas. Você tem a oportunidade então de entregar, devolver ao Senhor parte daquilo que Ele tem te concedido. No Antigo Testamento, e você vai ver isso quando participar da EBD, no Antigo Testamento as pessoas devolviam o dízimo por medo da cega, por medo da seca, por medo do gafanhoto, por medo da saraiva, por medo. No Novo Testamento nós devolvemos, entregamos o dízimo por gratidão, por tudo que o Senhor já fez por meio de Jesus Cristo. Portanto, tudo isso você vai ver na EBD. E nesse momento, você tem a oportunidade de entregar os dízimos e as ofertas. Vamos orar todos? Soberano Deus e eterno Pai, louvado seja o Senhor por esse dia que o Senhor fez. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor renovou sobre nós a Tua misericórdia, a Tua bondade. Nós estamos vivos e temos a oportunidade e o privilégio de poder vir à Tua casa de oração para celebrar ao Senhor, celebrar a vida que o Senhor tem nos dado. Celebrar todos os confrontos que o Senhor tem proposto à nossa vida, todos os ensinamentos, para que sejamos pessoas melhores no Senhor, para o Senhor e com o Senhor. Portanto, nesse momento, Pai, recebe os dízimos, as ofertas que serão depositadas no Teu altar. Ajuda e direciona cada um dos irmãos que vão administrar esses recursos, para que a expansão do Teu reino continue efetiva. Que o Senhor nos use em todo o tempo, para a glória do Senhor e em nome de Jesus. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor.
pé, irmãos. Vamos continuar a louvar o Senhor. Vamos dizer: vem Jesus, aguardamos a sua volta ansiosamente. O nosso coração aguarda a tua volta, Senhor. Aleluia. Cante: vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, clame com todo o teu coração. Aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Quando a ilusão desaparece e minha fragilidade é revelada, quando o coração não mais se aquece e a vida já não vale nada, quando minha razão perde o sentido e eu reconheço que sei nada, quando nem me lembro quem eu sou, quem me fez ou para onde vou, eu clamo a ti, em meio ao choro, eu clamo a ti, eu clamo a ti, és meu socorro, eu clamo, tu és aquele que me guarda, confio em tua palavra, eu não temerei, eu não temerei, és fortaleza, minha salvação, estou seguro em tua forte mão, eu não temerei, eu confiarei
santo nome, Senhor. Nós estamos reunidos nesta manhã para louvar e engrandecer o único que é digno de receber todo louvor e toda adoração. Nós estamos reunidos nessa manhã para declarar que somos gratos. A Ti nós damos glória por tudo que Tu tens feito em nossas vidas desde o início dos tempos. Ó Senhor, Tu és um Deus maravilhoso. Nos perdoa, meu Pai, se muitas vezes nós olhamos para os lados e vemos as circunstâncias e tememos. E quando fazemos isso, nós nos esquecemos que nós temos um Deus maior do que tudo e todos. Ó Senhor, nós estamos declarando nesta manhã que não temeremos mal algum, porque sabemos que Tu estás conosco. Ó Senhor, em Ti nós colocamos a nossa confiança, e em Ti nós esperamos, sabendo que não será neste dia, e tudo será feito como a nossa vontade, mas a nossa esperança está na eternidade, no dia em que nós o veremos face a face, no dia que nós estaremos contigo e estaremos louvando a todo tempo e declarando que só Tu és santo, 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 santo. Aleluia. A igreja pode sentar. Bom dia, irmãos queridos, a graça e a paz de Jesus. O que há de extraordinário neste ambiente de adoração é que Ele traz alegria ao coração do nosso Deus, quando a nossa adoração é sincera, mas também nos renova por dentro, não é? E é muito importante a gente poder estar nesse dia aqui. Eu estou aqui ouvindo a chuva cair, e os irmãos que estão nessa área externa aí devem lutar um pouco, né, por causa do barulho da chuva, mas são chuvas de bênçãos. E é interessante essa alegoria da chuva caindo, porque a chuva sempre será sinal de bênção, mas ela também traz destruição. E você fala, como é possível? Não é? Talvez porque ela ilustre bem a manifestação de Deus sobre a vida das pessoas, que para alguns é tão enriquecedora, e para outros traz um juízo. É estranho isso. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 2 de Romanos. E eu queria começar dizendo que eu vou trazer hoje uma péssima notícia para todos. Quem gosta de ouvir notícia ruim? Levante a mão. Ninguém. Nós não gostamos de ouvir más notícias. Aliás, a palavra evangelho significa uma boa notícia, não uma má notícia. No entanto, a Bíblia também nos alerta de algumas notícias não boas, notícias ruins, que se não houver em nós um verdadeiro senso de realidade sobre o estado espiritual do ser humano, nós poderemos ser vitimados por essa notícia. E é dentro desse senso de realidade que Paulo vai trazer o capítulo 2 da carta aos Romanos, esta notícia que não é muito boa. Fique bem atento, porque nem sempre quem traz uma má notícia está contra você. Os profetas foram muito mal interpretados, porque as pessoas ouviam as notícias ruins que vinham da parte de Deus para elas, para a nação em desobediência,
E eles se levantavam contra os profetas, contra os atalaias, contra aqueles que trouxeram a notícia. Imagine você vai ao médico, depois de ter feito uma bateria de exames, ele olha para você, com os exames na mão, com aquela fisionomia tensa, o médico diz: minha senhora, a senhora está com câncer, é um estágio já perigoso, é algo cirúrgico, nós vamos tentar fazer o máximo que pode para salvar a sua vida. O que é que você faz? Você avança no médico e começa a bater nele? Não, porque ele está trazendo uma má notícia, mas ele não está contra você. Ele traz essa má notícia na expectativa de que alguma coisa de bom aconteça com você. É claro que nós precisamos entender o que Paulo está explanando. Nós já passamos 2 vezes pelo capítulo 1, estamos agora no capítulo 2, e claro, Paulo escreveu tudo isso de uma vez só. Ele está trabalhando aqui a progressão de uma ideia, que nós estamos destrinchando em domingos diferentes, em tempos diferentes. Por isso, você precisa ler Romanos e enfrentar essas más notícias na perspectiva de outras notícias que virão ali a partir do capítulo 3 até o capítulo 5, porque Paulo está falando o tempo todo sobre justificação, mas ele precisa passar por esse caminho doloroso, por esse caminho difícil, que são o 1º e o 2º capítulo de Romanos, para que ele possa chegar, para que ele possa piorar ainda no capítulo 3, e depois aliviar um pouco o capítulo 4, trazendo a esperança do capítulo 5 e capítulo 6. Então, é um texto relativamente longo. Eu quero que você leia comigo com toda a atenção possível esses 28 versos do capítulo 2. Eu disse domingo retrasado que uma boa leitura da Bíblia já nos traz uma compreensão nítida do que ela pretende transmitir para nós. Então fique bem atento. Romanos, no 2º capítulo, o texto diz assim: por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando quem? A si mesmo. Porque você pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas por ser teimoso, ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Assim, todos os que pecaram sem lei perecerão. Todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Porque os justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados.
Quando, pois, os gentios que não têm lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Mas você diz, se você diz que é judeu, confia na lei, se gloria em Deus, se você conhece a verdade de Deus, aprova coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz para os que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não deve roubar, rouba. Você que diz que não deve cometer adultério, adultera. Você que detesta ídolos, rouba os templos. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e a circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, abre o nosso coração e a nossa mente, ao nos depararmos com um texto desse tão confrontador, que nada impeça o Teu Espírito de falar conosco, Senhor. Que a Tua palavra traga profundo temor ao nosso coração, a certeza de que quem está falando é o Teu Espírito Santo, e que toda a nossa atenção, todo o nosso coração, por mais bloqueios que qualquer um possa ter, que todo o nosso ser esteja atento à Tua voz, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Paulo começa o verso 1 usando uma conjunção conclusiva. Portanto, por isso, todas as vezes que você usa essa conjunção, você está ligando dois fatores. Há aqui um complemento de uma ideia. Então esse capítulo 2 está completando uma ideia iniciada no capítulo 1. Relembrando você, no capítulo 1, Paulo discorreu sobre o estado crônico de depravação de toda a humanidade. E ele usa os gentios como exemplo. Gentios eram aqueles que não eram judeus, eram aqueles que não tinham nenhum tipo de religião, ou que tinham outras religiões que eram contrárias ao cristianismo ou ao judaísmo. Então Paulo, usando a figura deles, mostra o estado crônico de depravação da humanidade.
Paulo também fala no capítulo 1 sobre a revelação de Deus, a presença de Deus, o amor de Deus, o sacrifício de Deus em buscar o homem. Mas Paulo também declara que houve uma supressão da vontade de Deus. A vontade de Deus foi trocada pela mentira dos homens. Então, houve a supressão da verdade a favor das mentiras, houve, portanto, incredulidade e aprovação de uma conduta pecaminosa. Muitos não cometeram isso, mas aprovaram aqueles que cometiam. Paulo também fala da consequente ira de Deus, por causa dessa atitude do ser humano, dessa supressão, dessa indiferença em relação à sua verdade. Então ele começa o capítulo 2 dizendo: portanto, os gentios estão perdidos. Portanto, agora ele se volta para um outro público. Você é indesculpável quando julga o outro, não importa quem você é, pois naquilo que você julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque você pratica as mesmas coisas. Paulo pega pesado aqui agora. Ele dispara uma forte acusação contra os judeus, justamente porque ele já sabia que quando ele escreveu o capítulo 1, os judeus iriam ler o capítulo 1, iam dizer: nós não estamos incluídos nisso aí que você está falando, não. Nós não somos esse ser humano depravado que você está dizendo aí no capítulo 1, Paulo. Por quê? Porque somos judeus religiosos. Os judeus que lessem o capítulo 1 não iriam se inserir naquele contexto, porque eles se achavam totalmente isentos do juízo de Deus, simplesmente porque eram judeus. Eles eram a nação escolhida por Deus, e os judeus se apoiavam em 3 fatos importantes, presta atenção. Primeiro, a escolha de Deus, por serem descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Segundo, a observância da lei. E terceiro, a circuncisão. Esses 3 fatores: pertencer à nação de Israel, observar a lei e ser circuncidado, eram os 3 fatores que faziam com que o judeu dissesse: pronto, cumpri o meu dever litúrgico, religioso, estou acima de todas as nações, estou acima de todos os povos. Os judeus, portanto, se consideravam acima de qualquer suspeita, acima da lei, acima de qualquer condenação. Eles jamais poderiam imaginar que Paulo se referiu no capítulo 1 a eles, porque eles eram judeus, eles eram religiosos, eram especialistas em julgar os outros, eram especialistas em julgar as demais religiões, a conduta dos outros, mas eles não eram rigorosos consigo mesmos. Por quê? Porque eles eram judeus, eles já haviam recebido toda a lei de Deus e a graça de Deus. Paulo usa aqui um recurso de linguagem chamado diatribe. O reverendo Augusto Nicodemos fala sobre isso, ensina sobre isso. Ele diz que é um recurso literário da Grécia Antiga, em que você formula uma longa frase ou uma ideia, inserindo uma pessoa, um interlocutor, que necessariamente não está presente de fato. Então Paulo escreve como se ele estivesse conversando com alguém, mas esse alguém não existe de fato. Mas você é indesculpável quando você julga. Ele começa a traçar esse diálogo, que é um recurso literário, que num determinado momento faz com que as pessoas que estão ouvindo aquilo tirem um pouco a atenção de si, coloquem a atenção no outro e ouçam aquela mensagem, ouçam aquela palavra, sem perceber que aquilo está afetando a sua própria vida, o seu próprio pensamento. Só que tem uma questão: nesse caso, o interlocutor de Paulo não é um gentil. Esse você que ele se refere aí no verso 1 é um judeu. É um judeu religioso. É um judeu rigoroso, praticante, moralista, legalista, que apesar de tudo isso, apesar da sua religião, apesar de ser descendência de Abraão,
apesar de receber a lei, apesar de ter sido circuncidado, apesar disso tudo, está perdido. Está perdido. Não era à toa que os judeus queriam matar Paulo, porque Paulo não traz uma boa notícia. Ele vem com uma espada na mão sobre eles. Os gentios estão perdidos? Sim, estão. Mas não só os gentios, os judeus também estão perdidos. Paulo diz, porque eles estão praticando as mesmas coisas que condenam os demais. E feita esta afirmação, difícil, dolorosa de ouvir, Paulo novamente apela para o juízo de Deus, e aí vem o verso 2: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Uma vez uma jovem disse para mim, pastor, eu não gosto de ouvir falar sobre juízo de Deus. Eu acho que esse é um tema que a igreja não devia abordar, a igreja não devia falar sobre juízo. Deus é um Deus de amor, então nós devíamos dar ênfase ao amor de Deus e não ao juízo de Deus. Eu não gosto que fale dele. Como essa jovem, muitas pessoas também estão pensando assim. Mas note, Paulo dá algumas características rápidas aqui desse juízo de Deus. Primeiro, do verso 3 ao verso 5 ele vai fazer isso. Primeiro, esse juízo é abrangente. Ele inclui toda a humanidade. Todos, sem exceção, todo ser humano será julgado por Deus. Todos serão julgados por Deus. É algo imparcial. Deus não faz acepção de pessoas. Não interessa se é um religioso, se não é um religioso, se é ultramoralista, se é ateu e agnóstico, não importa, todos serão julgados por Deus. Segundo, Paulo ensina, preste atenção nisso, que esse juízo de Deus, e aí vai a minha palavra voltada para essa menina que me abordou, e para cada um que pensa como ela, o juízo de Deus é posterior à bondade de Deus, à tolerância de Deus e a paciência de Deus. Você está entendendo isso? O juízo de Deus vem depois da bondade, da tolerância, da longa paciência de Deus. Partindo de um pressuposto super interessante que está aí no verso 4. A riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus. Essa bondade te leva ao quê? Ao arrependimento. O que é que leva uma pessoa ao arrependimento? O que é que faz com que você se veja num determinado momento da sua vida arrependido do seu pecado? Uma ameaça de Deus? O dedo em riste de Deus no seu rosto? A ameaça de Deus de tirar as coisas que você tem? O que é que faz com que a gente vá à presença de Deus? O dedo de Deus apontando, ameaçando? A Bíblia diz, não, você não precisa disso. Você não precisa dessa ação contundente, ameaçadora de Deus, dizendo, ou você vem pelo amor, ou você virá. É mesmo? O amor de Deus não é suficiente para nos convencer? A bondade de Deus não é suficiente? A tolerância de Deus não é suficiente? Se Deus não descer com tudo, dando pancada na nossa cabeça, derrubando a nossa casa, destruindo a nossa família, tirando nossos bens, tirando nossa saúde, se Deus não descer com tudo, a gente não se arrepende? Não. Paulo disse assim, olha, a bondade, a tolerância e a paciência de Deus são suficientes para levar qualquer ser humano ao arrependimento. A bondade de Deus, o amor de Deus. Outra coisa que ele ensina aí no verso 5 é que esse juízo de Deus acaba sendo suprimido pela dureza
e pelo coração impenitente. A palavra impenitente aí é um coração que criou que foi cauterizado, criou uma casca grossa ao redor de si e se tornou impenetrável. Mentalidade fixa. Nós vamos ouvir uma palestra sobre mentalidade fixa, muito interessante, por Heidi Grant no Summit. E é interessante, quando eu vi a palestra dela, eu disse, meu Deus do céu, eu sou exatamente assim, eu tenho coisas dentro de mim que eu não mudo. É uma mentalidade fixa, aquela coisa assim que parece que endureceu de vez, e a gente não quer mudar, e a gente não percebe, e por mais que as pessoas sinalizem, que quem mais sinaliza para nós é quem é família, quem está perto da gente, está sinalizando o tempo todo, e a gente diz, não, eu sou assim, nasci assim, vou viver assim. Gabriela. E a gente não muda. Não muda. Seu coração impenitente, ele diz, por causa desse coração impenitente, você recusa essa bondade de Deus. Resultado disso, você acumula a ira contra si mesmo no dia da revelação do justo juízo de Deus. Acumular é uma coisa interessante. Quando ele está usando essa expressão, se você está acumulando ira, é como se você usasse um cartão de crédito. Quem já usou cartão de crédito aqui? Ninguém, né? Você nunca usou um cartão de crédito, né? Você chega na loja assim, o olho brilha. Ah, e agora? Compro ou não compro? Compro ou não compro? Aí você compra. Aí você passa outro dia, fala, puxa, eu precisava comprar isso aqui. Você compra. Aí você vai no outro dia, você compra. E o cartão vai falando assim, está vendo como você é poderoso? Você tem um negocinho de plástico desse tamanho assim, mas olha, esse negócio aí faz você comprar. E você vai comprando, sem lembrar que o dia 30 vai chegar. Paulo diz assim, quando você rejeita o arrependimento, você está acumulando os créditos dessa ira de Deus. Isso tudo vai ser cobrado num determinado momento. Isso tudo vai ser cobrado. Espera aí, Abraão. Paulo está ensinando nesse texto que a salvação vem pelo bom procedimento? Não. Preste bem atenção de novo, verso 6. O Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna, aquele que com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra, incorruptibilidade. Mas a ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao gentio, mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao gentio, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Paulo está pregando aqui salvação pelas obras? Não é disso que Paulo está falando. O que Paulo está dizendo é que o resultado do cumprimento pleno da lei, absoluto da lei, era salvação, paz, tranquilidade de alma. Se eu conseguir cumprir toda a lei, conforme ela está descrita nas Escrituras Sagradas, se eu fizer tudo o que ali está, então receberei tudo isso. Se eu violar os princípios, então receberei o castigo aqui predito. A questão é, quando é que nós conseguimos cumprir toda a lei? Quem de nós aqui consegue cumprir toda a lei? Paulo vai explanar mais adiante, no capítulo 3, 4 e 5, que a justificação vem por meio da fé, mas o juízo será feito conforme o procedimento de cada um. Na nossa cabeça, as coisas funcionam de um jeito muito simples. Um
Um crente faz uma coisa errada na igreja e diz assim: ah, não é crente não. A gente logo dispara: isso aí não é crente. Porque a gente julga as pessoas. Julga ou não julga? Julga. E quando julga, viola a lei. Nenhum de nós consegue cumprir totalmente a lei. Esse é o ponto central, é o ponto focal desse capítulo. Você não consegue. E pelo fato de não conseguir, você está tão perdido quanto os piores pecadores do mundo. Nós estamos tão perdidos quanto eles. E o juízo que ele se refere no verso 6, será feito conforme o procedimento de cada um. Então, quando eu chegar na presença de Deus, Deus vai passar a história da minha vida, de todos os anos vividos sobre a face da terra, item por item da minha vida, da minha história. E ali eu verei desmascarado todos os meus segredos vindo à tona. Todos. Se eu conseguir cumprir a lei todinha, então eu vou ser redimido. Acontece que o juiz vai falar para mim: está vendo? Você não conseguiu cumprir a lei. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O que você condenava nos outros, você cometia você mesmo. E eu só vou ter um jeito de me safar: se alguém pagar esse preço por mim. Essa é a única forma. Aí na nossa cabeça existe essa ideia do crente e do não crente, e ponto final. Eu chamo isso de maniqueísmo evangélico tendencioso. Tendencioso porque, maniqueísmo porque divide o certo do errado de maneira tão clara assim, e tendencioso porque o certo é sempre a gente. O certo somos sempre nós. Eu estou certo e você está errado. Eu tenho a verdade e você está enganado. Eu estou salvo e você está perdido. A minha igreja é a certa, a sua é errada. Eu vou para o céu e você vai ver o chifrudo. É assim na nossa cabeça, desse jeito. E esse é um raciocínio perigoso, porque mostra que nós estamos julgando as pessoas, mas ao mesmo tempo é um raciocínio insensato. A Bíblia vai muito além disso. Muito além. Veja as possibilidades que Paulo levanta aqui, verso 12 a 15. Assim como todos pecaram, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei, porque os justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei, esses é que serão justificados. Olha que revelação interessante. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei, mas eles mostram a obra da lei gravada no seu coração, que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Que revelação extraordinária. Acompanhe comigo. Paulo está dizendo assim: tem gente que vai pecar sem lei e vai ser julgado sem lei e condenado pelo Senhor. São incrédulos que não conhecem o caminho de Deus. E aí você diz assim: mas ele nunca ouviu, coitado, ele nunca teve oportunidade. Aí vem o detalhe: eles têm a norma da lei gravada no seu coração e na sua consciência. Ninguém nunca disse a ele que é certo ou errado, mas ele sabe que é errado. Sabe ou não sabe? Ele até disfarça, ele vai a público dizendo: eu assumi essa vida e pronto, e acabou. E ele dá peito para todo mundo, mas lá no fundo do coração, lá dentro da consciência, o Senhor gravou a norma da lei, e ele sabe que ele está agindo contrário à vontade de Deus. Ele sabe disso. Interessante que John Stott diz que nós cristãos deveríamos aproveitar mais este fato a favor da evangelização.
Porque quando você vai evangelizar uma pessoa, você precisa dar a ela uma má notícia antes de dar nova. Qual é a má notícia? Ela está perdida. Porque ela comete pecado. Você começa evangelizando através disso. E você fala assim, não, mas eu não vou falar isso. Se eu falar isso para ela, ela vai fechar o coração dela e não vai me ouvir nunca mais. Eu tenho que chegar para ela e falar assim, olha, Deus é bonzinho. Deus passa a mão sobre você, Ele te ama, quer fazer o melhor por você. Vem. A gente vai tentando assim puxar a pessoa devagarzinho, né? Deixa eu ver se eu puxo ela devagarzinho, para que quando ela chegar aqui e tal, ela, buma, cai no buraco. Não, você começa a evangelizar dando uma má notícia, você pecou. Está separado da glória de Deus, está distante da glória de Deus. E John Stott diz assim, tenha certeza de que quando você fala isso, o Espírito de Deus reverbera no coração daquela pessoa que a sua palavra é a verdade. A norma da lei está gravada no coração dela. Talvez ninguém nunca tenha dito para ela que alguns dos seus pecados são errados, são coisas erradas, moralmente erradas, contrárias ao plano de Deus, mas ela sabe disso. Isso está dentro dela. Outra possibilidade, pecar sob a lei e ser julgado pela lei. Eu conheço a lei de Deus, eu conheço os mandamentos de Deus, então seremos julgados segundo os mandamentos de Deus. Só que você pode ouvir a lei, mas não colocar em prática. E Paulo diz que essa pessoa não será justificada. Por quê? Porque ninguém consegue cumprir totalmente a lei. Veja o que Tiago diz, Tiago capítulo 2, verso 10. Esse texto é muito incrível. Ele diz assim, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto da lei, é culpado de toda a lei. Quem vive pela lei, mas tropeça num só ponto da lei, é culpado de toda a lei. É por isso que Paulo não tem medo de encerrar todos debaixo do juízo de Deus. Os religiosos e os que não são religiosos. Os gregos incrédulos e os judeus que se dizem temente a Deus. Paulo diz, está tudo junto. No verso 16, Paulo diz, os segredos das pessoas serão julgados por Deus. Deus julgará os nossos segredos. Deus não nos trata com parcialidade. Ele não vai tratar um porque esse um é um crente batista e tratar o outro porque o outro é um crente pentecostal, e o outro como um católico, e o outro como um sem religião, e o outro como um agnóstico. Não é esse o critério de Deus em seu julgamento. Há muito mais coisas dentro de nós do que nós podemos revelar ou do que queremos revelar. Nós conhecemos nosso coração, e às vezes há dentro de nós pecados ocultos, há dentro de nós segredos, há dentro de nós mentiras encobertas, há dentro de nós raízes profundas de amargura, às vezes há dentro de nós deslealdade ao Senhor e às pessoas que estão mais próximas de nós. Há maus pensamentos. Há maridos cristãos que traem as suas esposas sem ter relação sexual fora do casamento, traem com pornografia, com figuras da pornografia. E Jesus fala que é adultério do mesmo jeito, porque se um homem olhar para uma mulher com intenção impura no coração, ele já adulterou contra ela. Então muito se tem questionado sobre essa questão da pornografia. E eu já ouvi uma pessoa absurdamente dizer que a pornografia e a masturbação eram um dom de Deus para os cristãos reprimidos. Não é, filho. É uma via dolorosa de pecado. E aí a gente condena o amigo, o colega, ou o crente que se desviou, que casou com outra mulher, que arranjou outra, que aprontou, que traiu a sua, e tal, a gente condena ele, mas a gente faz a mesma coisa. A gente está no mesmo caminho. E Paulo diz assim, essas coisas vão ser trazidas à tona.
Coisas das quais nós nos envergonhamos em declarar publicamente, elas serão trazidas no dia do juízo de Deus. Quem aqui não tem episódios do seu passado? Quem aqui não tem episódios do seu presente, dos quais nós não nos envergonhamos e temos medo que seja revelado publicamente? Todos nós temos. Deus vai trazer tudo à tona. E nesse dia, ser um crente batista não vai lhe ajudar. Pertencer a uma organização religiosa não vai lhe ajudar. Ser membro de uma igreja não vai lhe ajudar. Mas eu era líder, não tem problema. Eu era pastor, piorou. Piorou. Nada disso será um álibi para nós. Nada disso é sinônimo da redenção, de salvação. Nunca foi e nunca será. A má notícia que Paulo traz nesse capítulo nos alerta contra o orgulho espiritual. Nós vamos sair, depois de ouvir essa pregação aqui, mais mansos. Porque é nosso dever como cristãos ensinar a verdade, mas não é nosso dever condenar as pessoas. E a gente condena. Condena ou não condena? Então veja o que ele diz assim. Você diz que você é judeu, verso 17. Vai acompanhando comigo na sequência. Você diz que você é judeu. Você vai dizer aqui, mas eu não sou judeu, sou brasileiro, tudo bem. Mas hoje poderia usar tranquilamente, sou crente. Eu sou crente. Paulo escreveu o capítulo 1 para os que não são crentes, e ele escreveu o capítulo 2 para os que são crentes. É comigo e com você. Como é que eu sei que eu sou um crente? Verso 17. Confia na lei de Deus. Quem aqui confia na lei de Deus? Levante a mão. Quem confia na lei de Deus? Não fica com medo não é pegadinha. Você confia na lei de Deus? Segundo, ele diz, se gloria em Deus. Quem é que se gloria em Deus? Você se gloria em Deus de verdade? Terceiro, conhece a vontade de Deus, verso 18. Quem conhece a vontade de Deus aqui? Gente, vocês não conhecem a vontade de Deus, pelo amor de Deus? Conhece ou não conhece? Está revelado nas Escrituras? É pregada aqui todo domingo? Você lê ela todo dia lá na sua casa, sim ou não? Conhecemos a vontade de Deus. Verso 18, aprova coisas excelentes. Quem aqui como crente aprova aquilo que é excelente, que é santo? Está convencido de que você é guia dos cegos e luz dos que estão em trevas. Você está convencido de que você enxerga alguma coisa além do que aqueles que não enxergam? Muito bem. Você é instrutor de insensatos, verso 20. É ou não é? Somos. Sim. Mestre das crianças. Crianças aqui são inexperientes, mais novos. Nós ensinamos os mais novos? Sim ou não? Tem a forma de sabedoria e verdade. Quem aqui acha que você é um insensato? Não, você tem um pouco de sabedoria e verdade, não tem? Verso 21, ensina os outros. Quem aqui ensina os outros? Apesar disso, ele diz, você ensina os outros, mas não ensina a si mesmo. Orgulho espiritual. Prega que não deve roubar, mas rouba. Diz que não deve adulterar, mas mergulha na pornografia. O que é que o algoritmo está entregando no seu celular? Se alguém pegar seu celular aí agora e falar assim, me dá aqui, deixa eu olhar. O algoritmo do seu celular, o que ele te entrega? O que é que ele vai entregar para você? Detesta os ídolos, mas rouba os templos. É interessante isso, porque eu fui tentar entender o que era isso e descobri assim que muitos estudiosos falam sobre isso. O Dr. Augusto Nicodemos também fala que eles, quando saqueavam os templos dos pagãos, eles pegavam toda a parafernália dos ídolos, as imagens, queimavam e quebravam. Mas o que era feito de ouro, eles catavam o ouro e derretiam e guardavam para eles. Era o dízimo para a casa de Deus. As pessoas chegam para mim e falam assim, pastor, se eu jogar na loteria, posso dar o dízimo? Sabe como é? Eu sou, mas não sou, eu faço, mas não faço, eu falo, mas não é total.
se gloria na lei de Deus, mas desonra a Deus com a transgressão da lei. O que é pior, ele diz no verso 24, o nome de Deus está sendo difamado, blasfemado pelas pessoas que são incrédulas por causa de vocês. Não é à toa que os judeus queriam matar Paulo. Paulo finaliza falando sobre o que é ser um judeu de verdade, e aqui ele não está falando aqui de um membro da comunidade judaica, de cidadania, não é disso que ele está falando. Ele está falando de uma pessoa temente a Deus. Ele diz que ser judeu é ser judeu interiormente. A verdadeira religião não é um formato externo, é algo que vem de lá de dentro do coração, em espírito e em verdade. Segundo, ele diz que é ser circuncidado pelo Espírito. Os judeus queriam que todos os homens fossem circuncidados, todos os cristãos fossem circuncidados. Ele falou assim: você não precisa de nada disso. Essa prática judaica não serve para as outras nações, e nem mesmo para o próprio judeu, haja vista que não há ali no seu coração o temor profundo que deveria haver. A circuncisão era a marca da aliança. Mas Jesus veio e substituiu todos os preceitos da lei, incluindo a circuncisão. Nós não precisamos mais dela. Me dê uma prova, vou dar uma prova para você. Abre aí em Colossenses capítulo 2. Nós vamos já indo para o final aqui. Colossenses no capítulo 2, eu não posso deixar você sair daqui hoje sem ler esse texto da Sagrada Escritura. Colossenses no capítulo 2, do verso 6 em diante. A equipe de adoração já pode vir para cá, nós vamos servir a ceia do Senhor, então os pastores que aqui estiverem, os líderes de pequeno grupo, podem vir aqui à frente também, e nós vamos servir a ceia do Senhor, tendo como base esse texto e essa reflexão das Escrituras Sagradas. Colossenses no capítulo 2, presta atenção, a partir do verso 6. Ele diz assim, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados, edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude, louvado seja Deus. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, para o qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos pecados, na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados e cancelando o espírito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Portanto, ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo.
Não deixem que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões, preste atenção, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal, não retendo cabeça, a partir do qual todo corpo, suprido, bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as coisas inventam, falsa humildade, tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor nenhum contra as inclinações da carne. Eu quero ler o comecinho do capítulo 3 também, não está aí na tela. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas que são do alto, não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Louvado seja Deus. Paulo está desenvolvendo uma ideia, ele vai mergulhar no capítulo 3, aprofundando muito mais isso, mas hoje a gente para por aqui. Hoje a gente para e olha para dentro de nós e diz assim: Senhor, eu não mereço, eu não mereço. Hoje, irmãos, a gente para aqui e precisa pensar seriamente nas nossas atitudes. A sua religião não pode ser o seu orgulho, porque ela não salvou você. Ser membro da Igreja Batista Metropolitana não coloca você numa posição de benefício diante de Deus. Ser filho de crente não coloca você salvo no céu. Você não pode confiar na sua moral. Você não pode confiar nos seus bons hábitos, nos seus bons costumes, nas suas tradições religiosas, nada disso. Presta atenção que eu vou falar para você aqui, ó. Tem muita gente boa que vai perecer no dia do juízo. Muita gente que a gente olha e fala assim: olha, crentão aquele ali. Quando eu vejo crentes rigorosos demais, eu fico preocupado. Será que eles estão entendendo que nós não somos salvos pelas obras? Não é porque você é um crente rigoroso, certinho, organizado, sua vida está toda em ordem, que está tudo bem com você. Não é. A Bíblia diz: olha para você mesmo, pare de se orgulhar. Cuidado, porque quando você se acha superior, você está mostrando para você mesmo e para todo mundo quão inferior você é. Você sabe a verdade, você é um pregador, você está ensinando, é nosso dever pregar a verdade e amar as pessoas. Mas não é nosso papel condenar as pessoas, exercer juízo sobre elas, mas manter, como Paulo diz aqui aos Colossenses, um coração grato diante de Deus e sempre humilde e grato, porque Senhor, o Senhor fez por mim o que eu jamais conseguiria fazer. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, coloque seu coração diante do Senhor nesse momento, pergunte para o Senhor: Senhor, como é que eu estou agindo? Será que eu estou agindo como aqueles judeus orgulhosos, porque eu acho que eu já alcancei a salvação, então eu agora comecei a me distrair e comecei a julgar os outros com severidade absoluta, e eu estou agora cuidando da vida dos outros mais do que eu devo cuidar da minha própria vida? Será que agora eu estou agindo com uma dureza no meu coração desnecessária? Querido, sem Jesus você está perdido. Ah, eu sou bonzinho. Você está perdido. É Jesus. Só Ele e não há outro.
Confesse seus pecados diante do Senhor nesse momento para participar da ceia do Senhor. A ceia será distribuída para aqueles que são crentes em Cristo Jesus, aqueles que foram resgatados pelo sangue de Cristo, que têm consciência da sua fé. Coloque seu coração diante do Senhor nesse momento e peça a Ele: Senhor, em nome de Jesus, lava o meu coração nesse dia, Senhor. Ao tomar o pão, ao beber o cálice, Senhor, lava o meu coração diante do Senhor. Faz de mim um homem segundo o teu coração, uma mulher segundo o teu coração, cheio da tua presença, cheio da tua graça. Faz isso comigo agora, em nome de Jesus. E os que estiverem preparados para participar desse momento vão se colocar de pé para receberem os elementos da ceia do Senhor, o pão e o cálice que será distribuído para toda a igreja. Fique de pé, e quando você receber esses elementos da ceia do Senhor, você vai se assentar para que os irmãos possam identificar todos aqueles que estão recebendo, ou se alguém ficou para trás. E permaneça em espírito de oração, com sua cabeça baixa, com seus olhos fechados, enquanto a equipe de adoração vai estar falando sobre Jesus. Continue em contrição diante do Senhor. Ele morreu só por me amar. Seu sangue verteu e sem reclamar tudo levou, e em sua dor pude paz achar. E nada irá me separar do teu amor. Aflição, angústia, perseguição, morte ou dor. Cristo, não há outro como nosso Deus, santo, poderoso, majestoso, Senhor e Rei. Cristo, não há outro como nosso majestoso, Senhor e Rei. O que padeceu em meu lugar, na de cruz, Ele morreu só por me amar. Seu sangue verteu e sem reclamar tudo levou, em sua dor pude paz achar. E nada irá me separar do teu amor. Nem aflição, angústia, perseguição, morte ou dor. Cristo, não há outro santo, majestoso, Senhor e Rei. Cristo, não há outro santo, majestoso, Senhor e Rei. Não há outro como tu, Jesus. Todo
majestoso Senhor e Rei, Cristo, não há outro. Santo, majestoso Senhor e Rei. Nós devemos tomar o cuidado para que nunca percamos esta imagem majestosa de Jesus em nosso coração. Se nós fomos salvos, não foi por nós mesmos, não foi por merecimento, mas pelo seu corpo ferido na cruz do Calvário. Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também os entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vocês. Façam isso em memória de mim. O corpo de Jesus assumiu o nosso lugar no castigo, na cruz do Calvário, para que por meio do seu sofrimento nós pudéssemos ser justificados dos nossos pecados. Nós não conseguimos cumprir a lei, nenhum de nós consegue, mas Jesus cumpriu a lei por nós. Ele tem toda a autoridade para nos justificar. Vamos comer todos juntos esse pão. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu corpo derramado, ferido na cruz do Calvário, no nosso lugar. Obrigado porque Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Não é o caso do maná que foi dado aos nossos pais e que morreram no deserto, mas o Senhor diz que quem comer este pão viverá para sempre. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Tomando também o cálice, deu para todos eles, dizendo: bebei dele todos, este é o sangue da nova aliança, derramado por todos a favor dos pecados. Este é o sangue de Cristo Jesus, o sangue do Cordeiro bendito, imaculado, santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Bebei dele todos, vamos beber todos juntos. Nós te exaltamos, Senhor Deus e Pai, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque a lei do Espírito da vida nos livrou da morte. Pelas tuas chagas, nós é que fomos curados. Exaltamos ao Senhor, bendizemos ao Senhor nessa manhã pela Tua Palavra e te pedimos que a Tua Palavra desperte profundo temor no nosso coração. E que nessa semana, quando nós tivermos a oportunidade de julgar tantas situações, a gente tome bastante cuidado, Senhor, para que jamais o orgulho espiritual venha destruir a nossa fé em Cristo Jesus. Para que jamais o fato de confiar na nossa religião, na nossa igreja, na nossa moral, no nosso bom procedimento, essas coisas venham deixar os nossos olhos tão nebulosos, ao ponto de enxergar quanta coisa o Senhor ainda quer fazer em nós, e quantas pessoas o Senhor tem colocado na nossa vida para nos dar conselho, e quantas vezes a Tua Palavra tem nos ensinado, e como nós devemos continuar trabalhando nesse processo de crescer a imagem de Cristo Jesus em santidade até o fim da nossa vida. Ó Senhor, que nós não venhamos a descansar jamais, que jamais venhamos acomodar o nosso coração, muito pelo contrário, que possamos viver em santidade, de acordo com o Teu Evangelho. Abençoa o Teu povo nesta manhã, Senhor. Nós Te exaltamos, nós bendizemos o Teu nome, e que o Teu amor, a graça de Jesus Cristo, a comunhão e a presença do Espírito seja com todos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. O Senhor te abençoe, uma boa semana, vamos em paz em nome de Jesus. Irmãos, eu sei que está chovendo, mas nós vamos começar daqui um pouco o trabalho com as crianças aqui. Então eu peço gentilmente aos irmãos que
vamos ter comunhão na parte externa e liberar esse espaço aqui para que as nossas crianças possam participar do IBAN Kids, tá bom? Vamos lá, Deus abençoe. Temos uma área externa muito boa, podemos nos esparramar nela. Vamos em paz. Deus abençoe sua vida.